Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o culto dessa noite. Vamos começar cantando Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Senhor, na família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo Senhor, a família, vivendo compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti. Muito bem, irmãos. Pedir para os irmãos ficarem em pé, para a gente poder cantar o segundo cântico, Não há Deus Maior. Antes da gente cantar, pedir para o Vi estar orando, agradecendo ao nosso Senhor por mais essa noite. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, obrigado por esse privilégio de estar aqui hoje em sua casa, Pai, tendo a oportunidade de ouvir a sua palavra, Pai. Seja com os irmãos que não puderam vir, que numa próxima oportunidade eles possam estar aqui com a gente, ouvindo da sua palavra também. Em nome do seu Filho Jesus, amém. Não há Deus maior, Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus maior, 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 não há
criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Muito bem, irmãos, pode sentar. Vamos cantar o hino agora. Não sei por quê. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador trazer me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal.
cantar mais um cântico. Fico feliz. Feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e adorar. Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Muito bem, pedi para o Carlinhos estar orando. Nosso Senhor e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Deus. Obrigado por esse momento, por nós podermos, Deus, estar reunidos mais uma vez, mais um domingo em comunhão aqui presentes, Deus, e em espírito e em verdade com o Senhor. Os nossos irmãos, Pai, que estão em suas casas também, estão lendo a Sua palavra, estão ouvindo o áudio, estão conhecendo mais de Ti, Deus, intimamente. Que o Senhor ajude, Deus, a cada um nesse período que nós estamos passando, Deus, de restrição. Que o Senhor ajude que os irmãos não se enfraqueçam, Deus, que a sua fé seja fortalecida, Deus, o seu nome. Que o Senhor nos ajude, Deus, a confiarmos plenamente no Senhor e que esse culto seja para glorificar o Senhor e exaltar o seu nome. Durante toda a nossa vida, Pai, nós iremos adorar a Ti e que esse seja mais um momento que nós temos, Deus, de agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, a salvação que o Senhor tem nos dado por Cristo Jesus, que morreu no Calvário. E dessa forma, Deus, nós podemos estar hoje aqui, ressurretos, Deus, com Cristo pelo seu sangue e agradecidos a Ti, Deus, por todo o seu amor e a sua misericórdia sobre nossas vidas. É no nome de Jesus que nós agradecemos ao Senhor. Amém. Nós vamos ficar de pé mais uma vez para a gente poder cantar o último cântico. Santo, Santo. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir.
de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Pode sentar, irmãos. Vamos ouvir a palavra de Deus, pastor Ricardo. Boa noite, irmãos. Já vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5, e hoje a gente vai continuar o nosso estudo, não é? Esse Sermão do Monte. A gente vai estar estudando ainda o versículo 8, olhando mais um pouco para esse versículo, tá? Mateus capítulo 5, versículo 8. Antes da gente fazer a leitura, irmãos, algum irmão tem pedido de oração? Vou começar por aqui. Fatinha? Tá. Deixa eu ia pedir para o irmão Luciano estar orando. Já vou pedir para ele vir aqui já. Assim ele já vai acompanhando comigo os pedidos também. Então, pela sogra da irmã Fatinha, é isso, né? Sogra da irmã Fatinha. Alguém mais tem pedido? Mãe? Tá. Pela irmã da minha mãe, tia Leila, que está passando por uma dificuldade. Alguém mais tem pedido aqui? Não entendi, irmão. Prima da irmã Roseli? Tá. Por uma prima da irmã Roseli. Alguém mais aqui? Kaline? Pela saúde da amiga da Kaline que chama Bia. Alguém mais que eu esqueci? Não? Eu pedi também pelo meu tio Zé. Tá. Fátima, qual que é o seu pedido mesmo? Sogra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, o Pai, por estarmos mais uma vez, ó Pai, aqui reunidos, ó Pai, na Tua casa, podendo estar louvando o Teu santo nome, Pai, podendo estar em congregação, ó Pai, aprendendo mais de Ti, ó Pai. Nesse momento quero pedir pelos pedidos que aqui foram feitos, Senhor Deus, pela sogra da irmã Fátima, pelo pedido também, ó Pai, do irmão Edmilson, Pai, pela Leila, Pai, irmã da irmã Dô, e também, Senhor Deus, pela Bruna, colega da Kaline. Senhor, esteja, Pai, com essas vidas, Pai, colocando na Tua mão, dando forças a Deus e suprindo, Pai, a necessidade de cada vida que aqui foi citada, Senhor Deus. Senhor, esteja nos usando, Pai, para estarmos, Pai, sendo servos do Senhor, testemunho do Senhor aqui nesse mundo, nessa terra, que nós possamos estar fazendo a diferença, Pai, ajudando aqueles que realmente necessitam, Senhor Deus, que nós possamos estar aproveitando para essas oportunidades, Deus, para estar anunciando o Teu Evangelho e pregando a Tua palavra, Senhor Deus. Esteja com a nossa igreja, Pai, com o pastor, Deus, com os demais pastores que pregam a Tua palavra verdadeiramente. Que Você esteja dando, Pai, ousadia e força a esses Teus servos, Deus, para estar continuando nesses ministérios, Pai. Esteja com cada irmão, Pai, que esteja passando por lutas, por dificuldades, Pai, o Senhor sabe de cada um. E que o Senhor esteja, Pai, com os ministérios das crianças, Deus, dos adolescentes, dos jovens, Deus, que o Senhor esteja abençoando a todos, Pai. É isso que eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então, Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração,
porque eles verão a Deus. Hoje nós vamos ler apenas esse versículo, tá? A gente não vai fazer como costume a gente faz, ler toda a passagem, mas apenas para relembrar, não é? Mais uma bem-aventurança que a gente já falou domingo retrasado, eu falei um pouco a respeito. Comecei a falar a respeito disso, né? Dessa pureza, dessa limpeza de coração que cada um de nós devemos observar cada vez mais no nosso viver. Né? Então Jesus, quando ele diz essa bem-aventurança, ele coloca dessa maneira, né? Expressa dessa maneira. Como eu disse, eu relatei um pouco a respeito, né? E nós bem conhecemos também pelo Novo Testamento o quanto Jesus ele tinha que se deparar com religiosos, né? Fariseus, escribas, nesses dias, né? E muitos deles eram totalmente ligados a práticas cerimoniais, né? E muitas delas relacionadas a uma pureza, a uma limpeza externa, né? Jesus, pelo Novo Testamento, a gente vê vários momentos onde Jesus ele confronta muitos desses fariseus, muitos desses escribas, por conta disso, por conta desse tipo de prática que eles tinham, sem entender que realmente o nosso Senhor, o nosso Deus, ele está olhando para o nosso interior, para dentro do nosso coração. Então, cada um de nós aqui entendemos, não é? Ou temos uma visão melhor de como nós somos internamente. Mas mesmo assim, como a gente vai olhar um pouco mais para frente, né, nós não temos uma visão completa, mas o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele tem esse poder, ele tem essa visão. O versículo diz mais, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Talvez não, é incompatível, não é? Para aquele que não busca essa pureza, para aquele que não tem no seu coração um desejo de se santificar, como foi a maneira como nós colocamos esse versículo, é totalmente incompatível um desejo de querer estar na presença de Deus, ou né, de querer ver Deus, ou querer contemplar aquilo que Deus coloca diante de nós. Então é claro que os limpos de coração, ou aqueles que buscam viver em santidade, viver em pureza, eles vão ter esse privilégio, né, de uma maneira assim, imediata. A partir do momento em que nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, e a palavra de Deus faz sentido para nós, né, e a santificação, né, de uma forma plena, ela já acontece no nosso viver, nós continuamos a prosseguir nesse processo. É claro que a gente começa a observar e a aprender do nosso Deus de uma maneira totalmente diferente. Paulo ele fala um pouco desse sentido imediato de ver Deus, né, em Efésios. Logo no primeiro capítulo ali, no versículo 18, ele fala um pouco a respeito disso. De tendo iluminado os olhos do nosso entendimento. Para que a gente possa saber muitas coisas que aconteceram no nosso viver. Pela obra redentora de Cristo Jesus. Então, de maneira imediata, isso aqui já acontece em nossas vidas. Os limpos de coração, aqueles que cada vez mais têm esse desejo de viver uma santidade ou viver em santificação diante de Deus, olha, eles observam Deus em todo o seu dia a dia, em tudo aquilo que Ele faz, em tudo aquilo que Ele planeja fazer. Ele está contemplando, né, a beleza, está contemplando principalmente a imagem do nosso Deus no nosso Senhor Jesus Cristo, no seu caminhar, no seu exemplo, em tudo aquilo que Cristo fez e deixou de pisaduras para cada um de nós. Então, se nós não temos esse desejo de nos purificarmos, né, buscando a lavagem pela palavra de Deus, cada dia mais ser santificados pela palavra de Deus, a gente não tem essa intenção, essa vontade, ou de certa forma isso foi se amortecendo no nosso coração, a gente vai passar a ver menos Deus em tudo aquilo que a gente faz, em todas os nossos feitos, em todas as nossas obras, ou de certa forma vão passar a ver menos Deus em nossas vidas. Nossa luz não vai resplandecer como de alguém que busca, alguém que anseia, né, esse encontro com Deus, estar diariamente na presença de Deus. Falar nessa expressão aqui, não é? Porque eles verão a Deus, né, Jesus diante de pessoas nesses dias, né, diante de, como eu disse, de fariseus, de escribas, ou até mesmo de judeus, e muitos deles zelosos, não é? Falar essa expressão, porque eles verão a Deus, para o judeu isso era algo muito importante na vida dele, né? Todo o Velho Testamento, a gente tem exemplos de homens fiéis. Abraão, Jacó, Moisés.
Homens que, de certa forma, contemplaram a glória de Deus. De certa forma, né, tiveram uma intimidade maior com Deus e contemplaram, puderam desfrutar desse versículo, né? Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, para um judeu, isso aqui tinha algo de extremo valor, pensar dessa maneira. Principalmente se tratando, esses dias eu tenho estudado um pouco sobre a história do Novo Testamento. Né? Um tempo atrás também eu já comecei a estudar um livro que relata um pouco da vida do apóstolo Paulo, N.T. Wright, que é o autor desse livro, e ele coloca essa maneira de pensar aqui. Ele coloca um pouco da maneira de pensar de um judeu naqueles dias, principalmente se tratando, não é, de um período em que eles viveram 400 anos de silêncio entre o último profeta até João Batista. E como é triste isso, não é, para um judeu, sem ter a mão intercessora de Deus ou sem ter uma revelação de Deus através de um profeta, através de profecias. Nesse período aqui, não é, interbíblico ou intertestamentário. Então, nesse período aqui, eles viveram totalmente assim, a par da vontade de Deus. Longe de uma revelação mais direta, onde Deus ele se comunicava com um profeta, com um servo seu, e passava sua mensagem para o seu povo. Então, estava há muito tempo vivendo longe disso. Com um desejo imenso no coração de que isso acontecesse em algum momento. Mas ter esse retorno de Deus falando diretamente, e sendo claro, né, para o seu povo. Então, para um judeu pensar dessa maneira, não é? Como esse autor ele coloca, eu aprendi muito com relação a isso. O Carlinhos também ele tem esse livro também, não é? E ele faz a gente pensar dessa maneira, não é? Que um judeu, não é? Ele buscava de todas as maneiras ter esse contato, né? O céu vindo até a terra. Isso acontecia com profetas, como eu disse, relatei. Então, a partir desse momento, esse período, né, de 400 anos de silêncio interbíblico aqui, o judeu, mais diretamente falando, um fariseu, um escriba, ele tinha tudo aquele tipo de rituais que nós ouvimos ou lemos por todo o Novo Testamento, cerimônias religiosas relacionadas à pureza, relacionadas à oração, relacionadas a jejum, porque eles acreditavam que em algum momento isso aqui poderia, não é, causar uma condição na vida deles, piedosa dessa maneira, que eles pudessem ter um contato direto com o nosso Deus, através da sua maneira de viver, através de rituais, através de buscas assim, através de seguir, não é, à risca a lei, tentavam seguir. Eles caminhavam dessa maneira, com esse pensamento. E quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê pelo menos 2 exemplos claros que isso aconteceu. A gente vê pelo menos em Estevão e até mesmo o apóstolo Paulo, ali em Atos capítulo 7 e Atos capítulo 9. Isso acontecendo. E na morte de Estevão, ele deixa bem claro isso, né? Você pode abrir comigo lá em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. A partir do versículo 54, é o final ali o desfecho desse relato sobre Estevão, não é? Esse mártir. Diz assim no versículo 54, né? E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Né? Depois de um sermão de Estevão, onde deixou muito claro para eles o erro, né? O desprezo pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que veio até eles, esteve na presença deles, eles tiveram o privilégio de olhar, de ver. Esse aqui é o pensamento, né? Aí o versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Imagine isso, tendo em mente aquilo que eu disse, né? Judeus zelosos, fariseus, escribas zelosos, buscando isso por longa parte da vida dele toda, com rituais, cerimônias e
e várias coisas que eles faziam com relação à lei, com relação a caminhar de uma maneira correta, perfeita. E de repente, não é? Estevão diz isso e fala dessa maneira. Imagine o decorrer do versículo, dá para a gente entender, né? O versículo 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, é uma passagem conhecida, né? A gente pode ter um plano de fundo, isso que eu estava comentando com os irmãos. Judeus devotos, zelosos, vivendo um período, né, sem uma manifestação mais direta de Deus com o homem, devotos e zelosos à lei, buscando, né, através das suas práticas, algum momento ter um contato, uma intimidade maior com Deus, ver, né, a glória de Deus, como eles eram ensinados por todo o Velho Testamento, exemplo de servos fiéis. E de repente eles olham para Estevão, e a maneira como Estevão corrige, exorta eles, apontando para Cristo Jesus, o Filho de Deus, no meio deles. Isso para eles foi algo terrível. Por isso eles mataram, não é? Taparam seus ouvidos, não quiseram ouvir nada, apedrejaram Estevão. Então isso aqui é um exemplo de um homem que, de uma maneira piedosa, não é? Não por suas práticas, mas através de Cristo Jesus, conseguiu ver a glória de Deus, de certa forma, aqui dessa terra, coisa que eles buscavam. Estavam cada vez mais pensando nisso. Então não é através dos seus rituais, das suas cerimônias, mas sim através de Cristo Jesus. Isso aqui aconteceu com o próprio apóstolo Paulo também, né, que aqui é chamado de Saulo. Um pouco mais adiante no capítulo 9, a gente conhece também essa passagem, não é? E um pouco mais para frente, Paulo dá até relato também em 2 Coríntios capítulo 12, né, dele sendo arrebatado até o terceiro céu. Então, irmãos, essa expressão aqui, voltando lá em Mateus capítulo 5, essa expressão para, nesses dias aqui, Jesus está confrontando o coração desses homens, desses judeus, e colocando algo que, olha, ia deixar o coração deles mais ainda sedentos em aprender ou dar ouvidos à sua voz. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, apenas, né, coloquei esse exemplo, né, do que acontecia nesses dias, né, do contexto histórico desses dias, para a gente entender um pouco e fazer sentido para nós isso. O privilégio que nós temos como cristão por Cristo Jesus, e não por intermédio de práticas nossas, obras nossas, coisas nesse sentido, práticas religiosas, cerimoniais, mas através de Cristo Jesus, nós podemos desfrutar da glória de Deus, ou como eu até mesmo citei o próprio apóstolo Paulo falando em Efésios, no capítulo 1, versículo 18. De modo imediato, a gente olhar de uma maneira diferente para aquilo que Deus nos ensina. Coisas que esses homens, não é, quando Estevão estava pregando para eles não conseguiram ver. Então nós temos esse privilégio, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O privilégio de cada vez mais buscar viver em santidade, viver uma vida piedosa e lavando tudo aquilo que em nós nos atrapalha de servir ao nosso Deus, para que a gente desfrute cada vez mais dessa presença, dessa intimidade com o nosso Deus, estar próximos do nosso Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. A partir do versículo 12, tá, para a gente entrar ali em todo o texto. Ó. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja
se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Apenas esse finalzinho do versículo 14, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esse é o tema, ou esse é o pensamento que Jesus está colocando diante de cada um de nós, diante dos homens daqueles dias. Nós olharmos para essa pureza interior, a santificação acontecendo em nossas vidas, né, dia após dia, tendo altos e tendo baixos. Mas é necessário que a gente veja isso. Não é? Por quê? Sem a santificação, como está sendo dito no versículo, ninguém verá o Senhor. Corações impuros, né? Muitas pessoas estão enganadas com relação a isso. Muitas pessoas não se entregaram para Cristo verdadeiramente. Então não são consideradas puras, não são consideradas santas na presença do nosso Deus, porque não se entregaram para Cristo Jesus de modo verdadeiro. E é claro que isso vai acarretar consequências eternais na vida dessa pessoa. Santificação, irmãos, quando nós falamos disso, santidade não é algo que a gente muitas vezes gosta de falar, mas não é um assunto que muitas vezes nos atrai, não é um assunto tão popular, nós pregarmos sobre isso, ou falarmos sobre isso. Nós temos uma certa relutância no nosso coração, quando a gente pensa em termos assim, não é santificação, é buscar ser santo na presença de Deus, ou caminhar de modo santo, caminhar de modo correto. Então, olhando dessa maneira, entendendo essa relutância do nosso coração, hoje de manhã eu coloquei um pensamento, nós estamos aprendendo Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, hoje nós lemos o versículo 13, e um pensamento que surge ali do próprio apóstolo Paulo, né? Tomai toda a armadura de Deus. Os que vieram de manhã, espero que estejam lembrando disso. Tomai toda a armadura de Deus. E eu falei sobre esse tomar, né? Esse tomai, que é algo que a gente deve, né, ir atrás, estender, querer para nós toda a armadura que é do nosso Deus. Então requer um certo esforço de nossa parte. Tomai, não é? Vou lá, você vai lá, estica a mão. Ou até você tem o exemplo, né, de um rei, quando ele está prestes a guerrear, não é? Ele fica ali todo, né, disposto a ser colocado a armadura no seu corpo ali, a receber aquela armadura, um coração disposto, ele está pronto, ele sabe, porque ele entende que aquilo lá vai trazer para ele benefícios, aquela armadura. Então ele estende a sua mão e, como cristãos, irmãos, diante de assuntos como esse, santificação, olha, é necessário que a gente tenha o mesmo tipo de pensamento, o mesmo esforço no nosso coração. Querer cada vez mais viver em santidade, viver em santificação, buscar fazer aquilo que agrada ao nosso Deus, cada vez mais. E requer de nós um esforço isso, esticar as nossas mãos, entendendo os benefícios que há por trás, né? Santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ou o contrário disso, né? Nós estamos aprendendo em Mateus 5,8, os limpos de coração são bem-aventurados porque eles verão a Deus. Entendendo esse benefício, que é caminhar uma vida, não é, mais próxima de Deus. É claro que esse pensamento também, não é, verão a Deus, não é, faz a gente pensar de modo eterno, olhando para a eternidade. Quando nós estivermos ali, não é, na presença do nosso Deus. Mas vamos olhar de modo mais prático. Nós estamos aqui ainda. E nós temos que lutar muito com relação a esse processo de santificação no nosso viver. Nós temos que nos esforçar muito com relação a isso. Essa armadura traz benefícios para nós. Essa santificação, ela traz benefícios para as nossas vidas também. Nós sabemos disso. O texto nos fala disso. Quem de nós aqui não quer cada vez mais estar próximo do nosso Deus? Caminhar em direção ao nosso Deus. Será que o nosso coração ainda reluta por conta disso? Nós queremos ou não queremos estar cada vez mais próximo do nosso Deus? Santificação nos leva para isso. O quanto nós buscamos viver em santidade, também responde essa pergunta que eu acabei de fazer. O quanto nós queremos estar
caminhando mais próximo do nosso Deus. Então é um assunto prático, mas ao mesmo tempo é um assunto que nós relutamos. É necessário o esforço. Como eu estava comparando apenas para finalizar o pensamento da armadura, né? A armadura ela traz benefícios, mas a armadura também ela gera dificuldades. Uma armadura nesse período, não é, em que Paulo escreve, uma armadura romana, ela pesava por volta de 35 a 50 quilos. Não era algo leve de se carregar. Não era algo gostoso de se vestir e caminhar com facilidade. Eu até dei o exemplo de Davi, quando foi lutar com Golias, e foi oferecida para ele, Saul ofereceu a sua própria armadura para que Davi usasse. Ele vestiu e não conseguiu nem. Não estava treinado, não estava preparado para usar. Depois Davi ele vira um guerreiro perito nesse assunto. Tem a sua própria armadura toda. Então a armadura ela traz benefícios, mas traz também para nós dificuldades. Chega um determinado momento que ela começa a pesar demais, né? Os soldados tinham que lutar, então eles não marcavam a batalha, em tal lugar, já estava todos. Não, caminhavam milhas de distância para poder encontrar com outro exército. Nesse meio tempo, carregando aquela armadura toda. Alguns se queixavam no caminho, retiravam a armadura. De repente o inimigo estava à espreita e lançava uma flecha. Pelo fato dele ter se queixado e tirado aquela armadura, já era atingido e já morria por ali mesmo. Já ficava por ali mesmo. Esforço, irmãos, requer de nós, porque vai trazer benefícios para nós. E a própria palavra esforço já faz a gente pensar que é algo dificultoso. Que é algo que muitas vezes a gente não vai querer se esforçar. Tem esses dois pensamentos. A santidade é da mesma maneira. O mesmo entendimento. Vai trazer benefícios para nossas vidas e ao mesmo tempo vai chegar em determinado momento, a gente vai acabar até se queixando e não querendo mais viver. Por quê? Vai afetar muito e vai falar muito contra o nosso eu. Vai falar muito contra o nosso coração, contra o nosso interior. E nós sabemos o quanto o inimigo ele usa isso, o nosso eu contra aquilo que Deus oferece para nós. Nós entendemos isso perfeitamente. O livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Versículo 34. Lucas 21, 34. E olhai por vós mesmos. Olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso naquele dia. Nosso alerta, nosso cuidado com relação a nós mesmos, a importância de vivermos vidas que agradem ao nosso Deus, vidas na direção daquilo que o nosso mestre aponta para nós, esse cuidado que Jesus ele diz aqui, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de muitas outras coisas, glutonaria, embriaguez, cuidados da vida. Nosso coração, por natureza, como o próprio Senhor Jesus diz, em Mateus 15, ele fala a respeito disso, de se contaminar, não com aquilo que entra, mas ele faz esse pensamento daquilo que sai do nosso coração, é isso que contamina o homem. O nosso próprio coração já é cheio de todos esses tipos de impurezas. A santidade, ou viver em santificação, irmãos, vai fazer a gente, por estar mais próximo do nosso Deus, vai nos fazer cada vez mais ter o mesmo pensamento do nosso Deus. Vai fazer com que a gente tenha o mesmo cuidado que o nosso Senhor Jesus Cristo tem por cada um de nós. Buscar isso cada vez mais, se santificar e ver de modo que agrade o nosso Deus. Isso vai fazer com que a gente seja cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. E tenha os mesmos cuidados, o mesmo olhar, o mesmo pensamento, as mesmas atitudes. Paulo fala em Colossenses, no capítulo 3, sobre o que nós devemos pensar.
sobre o que nós devemos buscar, que é relacionado às coisas que são do alto. Por quê? Porque nossa nova vida, não é? Nós estamos ressuscitados em Cristo Jesus. Nós temos o privilégio, não é? Uma vez tendo os nossos corações purificados pelo sangue de Cristo, de aproximar-se mais do nosso Deus, não é? E olhar as coisas de uma maneira diferente, de um modo diferente. Então, quando nós falamos em santificação, irmãos, a gente deve ver muito de Deus em nossas vidas, o seu pensar, o seu olhar. Nós muitas vezes não vemos esses erros, mesmo entendendo, como eu disse a respeito de Mateus 15, entendendo que o nosso coração ele é repleto disso. Muitas vezes nós não conseguimos ver erros em nossas vidas, ver pecados em nossas vidas. O salmista fala disso, no Salmo 139, versículo 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminho eterno. Nós vamos trabalhando a santificação em nossas vidas, né, e a gente vai criando, ou devemos criar, né, esse mesmo olhar de Cristo Jesus com relação às nossas atitudes, com relação aos nossos corações. O salmista expressa dessa maneira, né, algo que ele não conseguia enxergar, algo que ele não conseguia ver. Vê se há em mim algum caminho mau, né, algo que vai me levar para longe de ti, algum caminho que vai fazer com que eu me desvie ou, não é, me enrosque com as impurezas desse mundo. Vê se há em mim algum caminho mau, irmãos. Mas, de certa forma, nós temos tantas coisas em nós, no nosso coração, em nossas atitudes, em nosso falar, em nosso pensar, não é, em nossas práticas, que já são claras para nós, com relação a desagradar o nosso Deus, agir de forma errada diante do nosso Deus. Nós vemos isso, entendemos isso. Né? Paulo ele passa por dificuldades assim, né? Em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo... A partir do versículo 18. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o que não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Algo que está em nós. Só para nós entendermos. Buscamos fazer o bem. Esse assunto, santificação, pensar em santidade, vai fazer a gente pensar, vai confrontar os nossos corações. Deve sempre confrontar. Nós devemos ter decisões no nosso entendimento. Olha, vou mudar muitas coisas em minha vida. Ou, pela graça de Deus, não é? Eu vou continuar servindo a Deus como viemos servindo. Mas em algum momento, irmãos, diante de, como o próprio apóstolo Paulo diz no versículo 21, não é? Que quando quero fazer o bem, o mal já está comigo. Em algum momento, quando nós estivermos buscando fazer aquilo que agrada ao nosso Deus, caminharmos nessa direção, viver de modo digno do nosso Deus, o mal que está em nós vai lutar, não é? Nós sabemos bem a respeito disso, dessa luta que o cristão enfrenta todo dia, entre a carne e o espírito. Nós temos que batalhar diariamente com relação a isso, com relação a desejos carnais que nós temos em todas as áreas de nossas vidas, áreas relacionadas a ambições, áreas relacionadas à área sexual de nossas vidas. Temos que lutar contra isso, negligências nossas. Tudo vem de desejos carnais, de concupiscências, que o inimigo ele sabe bem trabalhar, né? Usar aquilo que, como Paulo diz, né? O mal está comigo.
despertar a nossa velha natureza. Então, a santificação faz a gente olhar dessa maneira. Nós devemos ver muito de Deus em nós. O mesmo pensamento do nosso Deus. Nosso Deus, não é, ele abomina, não é, o pecado. Então, cada um de nós aqui, ao se defrontar com o pecado em nossas vidas, a gente deve ter o mesmo pensamento, o mesmo entendimento. Espera aí, isso aí não é algo correto, não é algo certo. Mesmo entendimento do nosso Deus, que chegou até nós. Estamos vendo Deus naquele momento. Espera aí, eu preciso fazer algo diferente. Não é? Brilhou, resplandeceu o Evangelho diante de algo que nós temos que decidir, ou fazer, ou pensar. Estamos vendo Deus ali. Nosso coração, ele vai caminhar em direção àquilo que Deus quer, que é a santidade, que é a purificação, que é a limpeza do coração. Por quê? Simplesmente porque nós vimos Deus. Devemos ter o mesmo entendimento, o mesmo pensamento, devemos ter a mesma visão, o mesmo olhar. Não conseguimos ver muitas coisas, como o salmista coloca, mas vamos entregar nas mãos do nosso Deus e pedir para que Deus nos ajude, Senhor. Espera aí, me ajude a entender, não é? Será que eu estou fazendo algo aqui que é totalmente contra a sua vontade? Eu não percebi isso ainda. Olha o pensamento, só para a gente, isso que eu queria que os irmãos entendessem junto comigo. O salmista está dizendo de algo que ele não consegue observar. Aquela ideia que eu coloquei. E aquilo que nós entendemos que é errado. Como é que nós lidamos com isso? Como é que nós fazemos? Ao trabalhar isso em nossas vidas, olha, a gente tem muitas coisas para ganhar diante do nosso Deus. Então, irmãos, a gente deve entender que o nosso coração, ele é tendencioso a nos afastar do nosso Deus. O nosso coração, pela nossa velha natureza, ele está pronto, está apto para fazer com que a gente despreze esse tipo de felicidade que Cristo oferece para nós. Esse tipo de ensino. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, nós vamos ser tentados a olhar com maus olhos para isso, a não querer crescer nessa direção, ou ter esse tipo de visão. Ver Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Ou como João coloca, não é? Em sua primeira carta, 1 João, capítulo 3. João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Fazendo nós pensarmos para dias eternais, ou até mesmo numa vinda de Cristo, que deve ocupar o nosso coração, deve ocupar o nosso entendimento. Aí o versículo 3, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Olha onde o parecer-se com o nosso Deus, o buscar viver em santidade, como isso vai fazendo com que cada vez mais a gente anseie e tenha visões como essa aqui, ver nosso Deus dessa maneira, ansiar, ser desejoso pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa esperança, esse tipo de olhar, Cristo está cada vez mais perto de nós, o mundo não consegue nublar esse tipo de visão. O caminhar em santificação, em santidade, o buscar viver de modo correto na presença de Deus, vai fazendo com que o mundo perca cada vez mais sentido para nós, a gente aprecie e cada vez mais olhe para esse tipo de paisagem, de visão. Cristo pode estar conosco a qualquer momento, voltando a buscar os seus filhos. E esse tipo de esperança vai nos manter, vai ser o combustível para que a gente se purifique. Como diz o versículo 3,
Qualquer um que tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo. Assim como ele é puro. Mais de Cristo em nós. Só cada um de nós aqui, irmãos, temos a ganhar muitas coisas em vivendo vidas em santidade. E muitas vezes parece que nós não compreendemos isso, ou não queremos enxergar essa tão grande realidade. E acabamos vivendo muitas vezes como eu estava dizendo a respeito de judeus, daqueles dias de Cristo. Corações duros, corações ainda em trevas, sem entender quem é que estava diante deles. Talvez muitos desses homens, onde Jesus estava pregando para essa multidão, não entenderam, não conseguiram contemplar essa visão. É Cristo que está falando aqui nesse monte, dando esse sermão. Muitas pessoas tiveram momentos tristes assim em suas vidas, tão próximo do nosso Senhor Jesus Cristo, não conseguindo enxergar a sua glória, e vivem longe dessa purificação. Semana que vem eu vou falar um pouco mais a respeito disso, num sentido salvador, o quanto nós necessitamos, ou quanto pessoas precisam ser purificadas pelo sangue de Cristo. Mas qualquer que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo. É necessário a gente ter esse tipo de processo acontecendo em nossas vidas. Eu esqueci de um versículo ali em Romanos, no capítulo, um pouquinho para trás do que a gente leu, que é capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Dois olhares, né? Um olhar atual, um olhar no presente, e um olhar no futuro. E, de certa forma, um olhar no passado, né? Libertados do pecado. A santificação, ela faz parte de nossas vidas, a cada momento. Devemos vê-la em nosso viver. Pessoas ao nosso redor devem ver. A santificação é como se fosse, não é, uma luz. Se nós estivermos buscando e querendo vivê-la, vivendo em santidade na presença do nosso Deus, isso vai reluzir diante de pessoas ao nosso redor. Vai ser notório isso. É como Jesus fala a respeito do sal da terra. Paulo fala a respeito de um aroma que flui daqueles que têm vida em Cristo Jesus. A santificação, irmãos, ela vai ser notória no nosso viver. Para nós, cada vez mais a gente vai ser desejoso dessas realidades do cristão, que é viver de modo que agrade a Deus no presente, ansiando por dias divinos na glória, ansiando pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos desfrutá-la de modo a ver Deus a cada instante do nosso viver. E pessoas ao nosso redor também. Pessoas vão perceber, vão sentir, vão se desfrutar disso também. A santificação vai fazendo com que a gente cada vez mais vá sendo parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo pensar, mesmo olhar. Imagine o benefício que isso traz para as pessoas. Que era viver ao lado de Cristo. Viver ao lado, quando ele expressava os seus pensamentos. O seu olhar. Imagine o que é isso, de maneira assim, de maneira literal, aqueles homens vivendo ali. Então, a santificação ela vai trazer muitos benefícios para nós, e como eu disse, a santificação vai despertar em nós também muitas dificuldades, porque ainda luta, ou ela quer mortificar o nosso velho homem. Quer, mortificar pecados em nós que muitas vezes nós não queremos eliminá-los de nossas vidas. Então, irmãos, que a gente busque cada vez mais isso, ter o mesmo pensamento, que Jesus está colocando nos nossos corações pela sua palavra, o mesmo pensamento do apóstolo Paulo, que a gente possa caminhar e ver esse fruto sendo
saboreado por cada um de nós. Que a gente possa caminhar aqui nessa terra com um propósito. Eu quero cada vez mais estar próximo do meu Deus, vendo o meu Deus, observando o meu Deus, cada vez mais próximo da sua palavra. Que isso possa ser o nosso desejo e também a nossa oração. A nossa oração. Que cada um de nós aqui possamos orar assim em nossas casas, não é? Senhor, o Senhor me ajude a viver em santidade na sua presença. Porque nós entendemos que isso é algo dificultoso. Nós entendemos o quanto nós muitas vezes, o próprio apóstolo Paulo dizendo, o quanto nós queremos fazer algo para agradar ao nosso Deus e de repente a gente já se vê agindo totalmente diferente daquilo que... Então deve ser a nossa oração, o desejo do nosso coração e a oração nossa oração diária é isso aqui. Senhor, me abençoe para que eu possa viver, não é, de maneira que te agrade, a te observar a cada momento. Vários salmos falam a respeito disso. O desejo de salmistas de se apegarem ao seu Deus, de estarem próximos a Deus a cada instante. Um desejo no coração de observar a sua lei, observar, né, os seus testemunhos. Então, que possa ser o nosso desejo e possa ser a nossa oração. E que isso vai fazer com que a gente veja mais de Deus sendo trabalhado em nossas vidas. Tá? Vamos orar, irmãos, para a gente terminar. Vou pedir para os irmãos ficarem em pé. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Que a sua palavra, Pai, veio falar aos nossos corações. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a caminharmos, Pai, em direção a Ti, caminharmos, Pai, em direção ao ensino da sua palavra, Pai, que nos exorta, que nos consola, que nos instrui, Pai. Sua palavra que quer o melhor para as nossas vidas, Pai. Sua palavra que pode transformar as nossas vidas, Pai, e fazer com que cada um de nós aqui possamos glorificar o seu santo nome, Pai. Nos ajude, Pai, a trabalhar dificuldades que temos em nosso viver, em nosso coração, a falhas, pecados. Que nós possamos, Pai, não nos conformar, Pai, com erros, com falhas, Pai, que existem no nosso coração. Mas que nós possamos estar lutando, combatendo, Pai, purificando através do ensino que sai da sua palavra, Pai. Nos ajude a cada vez mais, Pai, ter pensamentos assim, ter desejos assim, Pai, e deixar de lado aquilo que nos atrapalha de te servir, Pai. Que nós possamos sentir uma tristeza, uma miséria, Pai. Que nós possamos sentir, Pai, o quanto nós magoamos a Ti. Cada vez que desprezamos, Pai, o caminhar sincero diante de Ti, um coração voltado, Pai, para ser corrigido e ser instruído por Ti. Quando nós deixamos que o nosso coração nos domine e trocamos tudo isso, Pai, pela nossa vontade, pelo nosso querer, Pai. O Senhor abençoe a vida de cada irmão. O Senhor abençoe, Pai, a vida de cada um que não esteve conosco também essa noite, mas vão ter a oportunidade de ouvir, Pai, o áudio logo mais tarde, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida desses irmãos também. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa igreja, Pai, que nós não venhamos, Pai, a estar desfalecendo, Pai, nesses dias de distanciamento, Pai, mas que nós possamos estar em espírito, Pai, apegados a Ti, apegados uns aos outros, Pai. E nós confiamos em Ti, Pai, que dentro da Sua vontade, Pai, tudo vai acontecer e nós vamos estar juntos novamente Te servindo, Pai. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento que estivemos, Pai. Obrigado por esse domingo que se passou. E nós pedimos também, Pai, com relação aos pedidos que os irmãos colocaram diante de Ti, Pai. Nós confiamos que o Senhor é aquele que olha com um olhar amoroso, com um olhar de misericórdia, Pai, de compaixão por cada um desses pedidos. Senhor Deus, abençoe a nossa semana, o decorrer dessa semana, Pai, que nós possamos viver vidas, Pai, que agradem a Ti, Pai, nesses dias. Obrigado por tudo, Senhor. É isso que eu oro a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos terminados.